You're on 6EBA 95.3 FM. Radio for the whole world. Yeah, innit? Farofa WA. É isso aí, farofeiros. Farofa WA tá começando agora. O nosso programa vai ser muito legal hoje. São 7 horas em ponto. Meu nome é Marcos e a gente vai ter hoje aqui o Thiago Santos. Vai contar para vocês várias histórias aí da história dele desde que chegou a Perth até hoje. Então é isso aí, vai ser muito legal. Fica ligado e a gente já volta. Farofa WA. Frases de Facebook. E aí, galera, farofeiros, muito boa noite. Hoje a frase é uma pergunta, hein? Preste atenção, quero saber a resposta depois. Fala aí no Facebook pra gente. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou seria envenenada? Da 6 a 7 tá podre. Fala aí, responde aí no Facebook pra gente, galera. Vocês não vão responder, não? Gente, André, tá todo mundo Vocês vão entrar no Facebook pra responder? é super Tá esperando a tua resposta, André. Todas as terças tão podre. Mas de vez em quando ela tá super nutrida. Mas tem dia que, meu Deus, eu mesmo já morri por dentro. A minha é sempre nutrida, sempre. Então tá certo. Eu vou fazer aqui um break na palavrinha dos nossos anunciantes e o Farofa WA volta já. Spat Coach, sua consultora de carreiras em Perth. Acesse www.spatcoach.com.au. Spat Coach, always by your side. Always put some farofa, man. Farofa WA é um oferecimento da Brasil WA. Brasil WA, trazendo o Brasil para mais perto de você. Então, vamos farofar? Ele tem uma história muito diferente e vai falar sobre imigração. É gente da gente e é uma lenda na internet de Perth. É o rei dos memes, Thiago Santos! E aí, Thiago, tudo bom? Tudo jóia, beleza? Boa noite, bom dia. Boa noite, bom dia. Então, cara, eu vou começar fazendo aquela pergunta essencial pra você. Qual é a tua bicho? Beleza, vamos lá. A minha história começa praticamente em 2005, não, minha história na Austrália, né? Começa em 2005, quando eu comecei a ter um plano de querer morar fora e principalmente eu queria ir para um lugar onde eu pudesse aprender inglês, onde eu pudesse melhorar o inglês e na época eu comecei a pesquisar alguns lugares e obviamente ali a gente sempre pensa, eu nunca tive muita vontade de ir para os Estados Unidos e pensei em ir para o Canadá, mas muito frio, Reino Unido, Inglaterra, Irlanda também muito frio. Tem medo de frio? Não curto muito não sou fã não, prefiro o calor. Continua. Beleza. E aí, obviamente, chegamos até a Austrália, cheguei até a pesquisar, encontrei a Austrália, o clima parecido com o Brasil, interessante. Na época eu não ia vir sozinho, ia vir com a minha noiva, minha esposa, noiva na época, e nós decidimos que a opção certa seria a Austrália. Então, processo longo aí, de quase uns 2 anos, até juntar informação, dinheiro e tudo para conseguir o visto para chegar aqui. Nós viemos como estudantes. E a princípio a ideia era realmente só aprender inglês, melhorar inglês, ficar um tempo aqui. Sempre tinha muita gente falando bem, né, do país. Sempre todo mundo fala, nossa, mas o país é maravilhoso, fantástico. Algumas pessoas que tinham vindo pra cá e voltaram pro Brasil. Entendi. E aí quando você chegou aqui, a tua impressão da Austrália foi a mesma que você já estava pensando ou você viu que era uma coisa diferente? Totalmente diferente. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu sempre uma pessoa que
gostava sempre de fazer tudo planejado. Então, esse tempo também de quase 2 anos preparando foi um tempo que eu fiquei pegando informação, sabendo como que eram as coisas, aquela coisa que todo mundo quer saber, como é que faz pra trabalhar, tem como você trabalhar e se sustentar, é difícil, como é que... De todas essas informações eu já tinha em mente que eu ia... Então você chegou aqui já com várias informações, sabendo o que você ia fazer? Sabia tudo. Tudo, Nossa. assim como todo mundo chega aqui. Exatamente. E Falei, aí, não, eu tenho certeza. E chegou aí, você viu que não era nada daquilo. Exatamente. Conta como foi sofrer. Mas antes disso, você buscou essas informações onde? Nos grupos, tipo brasileiros em Perth, brasileiro em Gold Coast? Eu sou um pouquinho antigo, né? Minha época... Orkut pra você. No Facebook, é verdade. Isso. 2005. Acho que no Orkut, na verdade, não tinha muita coisa de Orkut, não. Na época eu ia bastante em palestra, tinha eventos que, né, de pessoal que tinha ido, estudando, tinha faculdade, escolas fazendo... Promovidos pelas agências de intercâmbio Pelas no agências de Brasil? intercâmbio e pelas escolas também, né? Eu sou de São Bernardo, lá em São Paulo tinha bastante coisa, então eu sempre ia nas palestras e eu trocava ideia com alguém que já tinha tido experiência, né? Não é tão abrangente, não era tanta informação como... Você queria como trocar hoje. ideia com alguém que já tinha experiência? Como assim? Experiência em que sentido? De viver na Austrália? Exatamente. Ou experiência de André, isso vida? mesmo. Que Olha, tipo de experiência? Também. Principalmente experiência na Austrália, né? Mas você veio casado, então, já? Não, na época eu era noivo. Então você não queria saber a experiência de vida australianinha aqui? Não era pra pegar mulher, era pra arrumar emprego, né? Exatamente. E aprimorar o inglês. Aprimorar o inglês, ok. Aprimorou? Demorou, mas aprimorou, né? Mas aí volta que eu te cortei. Então você chegou aqui e a impressão foi diferente. Isso. Na época tinha muita gente trabalhando, né? Pra prática era mais fácil do que hoje em dia, por exemplo, para você conseguir emprego. E todo mundo falava que realmente era muito fácil, muito simples. Quem só não conseguia emprego era eu e a minha noiva. Todo mundo trabalhando. Mas que tipo de emprego? Os tipos de empregos para estudante, né? Então, como o visto de estudante tem um limite de 20 horas semanais, hoje mudou, né? Hoje são 40 horas quinzenais. 20 horas semanais? Mas tem aquela coisa, você pode trabalhar, por exemplo, 30 horas numa semana e 10 na outra, que não tem problema. Antes eram 20 horas semanais, te restringe um pouco, você não consegue um emprego... obviamente, você consegue um emprego fixo, mas você não vai conseguir, por exemplo, um emprego dentro de uma empresa, um escritório que precisa de uma carga horária maior. Então você está falando do que o pessoal às vezes chama de subemprego. Isso, que o pessoal tem essa ideia de subemprego, né, que era... Lava, passa, cozinha. Não vem pegar não. Pegadinha dele. Exatamente. O que é o mais chique aqui é o kitchen hand, né? Esse é o bem que é mais conhecido no Brasil como lavar prato, né? E tinha o cleaner, né? Também que era bem bacana, que nada mais é do que ser faxineiro, né? Mas é faxineiro especializado, né? Porque tem gente que só tira poeira, tem gente que só limpa a privada. No caso, quantas privadas por dia você limpava? Não, eu não limpava muitas privadas, não. Olha, rico, já nem precisou. Cheguei bem, né? Cheguei bem. Eu dei sorte. E trabalhou só 20 horas, né, Thiago? 20 horas. Ok. Vamos continuar nesse assunto, vamos deixar pra lá. E você sentia que você, como brasileiro, a sua cultura, quando chegou aqui, você sentia que estava num subemprego? É esse o sentimento mesmo? Eu particularmente não tive esse sentimento, essa impressão, principalmente porque quando eu já cheguei, como eu falei, eu sabia o que eu ia encontrar, então eu já tinha ideia de que isso com certeza ia acontecer. E eu também não falava muito bem inglês, então não adiantava eu querer, né, pensar que eu ia conseguir um emprego igual que eu tinha no escritório, né, chegar e falar, não, eu sou brasileiro e eu não conseguia nem me comunicar direito e já ia querer almejar alguma coisa. Eu sabia que ia levar um tempo. E eu não tinha ideia de ficar, eu tinha ideia de talvez ter uma experiência curta, né, de trabalhar na minha área, uma oportunidade, mas não era o meu foco principal. O foco era sempre mesmo aprimorar o inglês. Fazer dinheiro, né? Essa também é boa, né? Que todo mundo acha que, vou Você tá lá ficar rico. milionário. Nossa, tô milionário. Você mora no estrangeiro. E aí você saiu então você é da área de TI, Isso. né? Então você saiu de um emprego de TI em São Paulo
E quando chegou aqui, ainda demorou para arranjar um emprego de cleaner. Ou kitchen hand, foi isso? Relativamente demorou. Em comparação com as outras pessoas que conseguiram empregos em 1 mês, em 2 meses, eu tinha conseguido um emprego no segundo mês e depois eu fiquei quase 2 meses sem conseguir alguma coisa. E aí são os trabalhos mais casuais. E você já tinha lavado algum prato em casa? Minha mãe, olha pra cara de rico dele, você acha que ele lavou prato? É filho único, né? Sou filho único, então eu tinha passado uma água num prato. E você ficou frustrado tendo que fazer isso? Não. Porque tipo, você lavava prato e falava, não quero. Não, eu não fiquei, não. E eu acho que essa também foi uma coisa boa, eu ter um pouco de trabalho, de dificuldade para conseguir um emprego, porque aí você acaba dando um pouco mais de valor, né? Então, quando eu comecei a trabalhar e aí ganhar, porque já tava gastando em dólar, e aí eu tinha Você um ganhava emprego, em dólar? Então, aí com o trabalho eu tava ganhando em dólar, né? Antes eu tinha que gastar em reais, né? E era complicado. E ganhando em dólar significa que você é rico. Não necessariamente, né? Mas é o que o povo pensa. O povo pensa. Mas, ô Thiago... Você tem a impressão que as pessoas, quando pensam em vir pra Austrália, elas têm esse negócio de vou ficar rico? Você acha que é assim que as pessoas pensam? Eu acho que algumas pessoas, sim. Dependendo de como que as pessoas começam a procurar informação, ainda mais se elas têm como parâmetro pessoas que foram, por exemplo, dos Estados Unidos ou alguns outros países que talvez realmente deem um pouco mais de dinheiro. Então acho que as pessoas pensam ainda assim que morar fora é ganhar muito dinheiro trabalhando com qualquer coisa. Acha que você vai sair, vai para um outro país e pronto. Em 2, 3 anos você tá milionário. Mas isso porque a gente entra lá no teu Facebook e vê que você tava na Europa. Como é que a gente não vai achar que você é rico? Exatamente. Então, foram aí uns 10 anos juntando dinheiro, né? E aí você faz uma viagem rapidinho na Europa. Mas aí como é que foi a transição, então, entre esses empregos, esses subempregos e o que você faz hoje? Olha o que você faz hoje. O pessoal não gosta que fale subemprego. O pessoal fica chateado. Eu não acho que é subemprego, não. Eu não considero. Eu entendo que as pessoas, né, falam que é o subemprego, tem essa conotação de subemprego, mas se você quiser trabalhar isso, tem muita gente que vive fazendo o subemprego, né? Principalmente aqui. Que ganha-se bem, né? Muito. Sim. Muito não. As pessoas quando falam de subemprego parece uma conotação de um trabalho que não é digno, né? Mas não tem nada a ver com isso. Não, vamos tentar não falar subemprego. Vamos falar, trabalhava no que você não gostaria. Vamos tentar ser politicamente correto de novo. Boa, a gente vai falar sobre isso depois. Mas fala, como é que foi a transição? Então, a transição levou tempo. Isso é uma outra coisa interessante, porque como eu falei, eu não tinha ideia de ficar aqui e aconteceu, porque você chega, você acha que você vai aprender o inglês, falar bem rápido e demora tempo para você conseguir, né, a fluência ou o nível que você acha que é um nível bom. Então eu estudei bastante, eu fiz o curso de inglês, depois eu acabei fazendo o curso de business. Na época eu ainda tinha intenção de voltar para o Brasil. Eu falei, eu não vou fazer só inglês, eu vou fazer um curso de business que é o curso de administração fora, que vai dar uma turbinada no meu currículo. Então eu vou fazer esse curso. Fiz esse curso de 1 ano. E aí nessa época a minha esposa ainda pensou, eu também queria fazer um pouco mais de inglês. Eu acho que porque ela ficou sem estudar esse período, ela foi fazer um curso de inglês, um preparatório para o Cambridge, que é um curso de inglês que você tem uma certificação no final. E ela teste, né? Isso, e ela recomendou também depois que eu fizesse, porque você chega, o nível de inglês às vezes você fica estagnado, né? Acontece muito de você ficar estagnado se você não desenvolve muito. E o fato de vir em casal, você acha que a velocidade para aprender inglês é mais devagar? Eu acho que é uma faca de 2 gumes, né? Porque em casa a gente sempre fala, não, nós vamos falar só inglês em casa, né? Até hoje eu tô tentando. Não é? Meus cachorros falam inglês. Atendem inglês, né? Você vê que ele não entende nada de inglês, né? Os cachorros estão falando inglês. Gente, tô aprendendo. Percebemos.
você não fala inglês bem. Eu não conheço um casal que falou, não, nós mudamos completamente 100%, só falamos inglês em casa, desde que os dois, o casal, né, os dois falem português, os dois vieram do Brasil. Mas ajuda você, por exemplo, na hora do visto, quando você tem uma pessoa que estuda, e as duas pessoas trabalham. Então, financeiramente, e eu acho que psicologicamente também, você não está sozinho, ajuda e muito, né? Você está dividindo a sua vida, você está dividindo todas as coisas boas e as coisas ruins também, porque o pessoal acha que são só flores. E aí, assim, né? E aí você acha que a sua relação acabou ficando mais intensa com a sua mulher? Eu com certeza, porque nós acabamos trabalhando juntos por muitos anos. Então a gente trabalhava junto, vivia junto e acho que só nós não estudamos juntos, mas o trabalhar e viver estava sempre juntos. Mas então, quando vocês melhorou. trabalhavam, vocês falavam inglês junto? Se tivesse uma outra pessoa que só entendesse inglês, se a gente tivesse que falar com o chefe, alguma coisa, assim, aí é só inglês, porque senão Então você nunca conseguiu falar só inglês dentro de casa, nem no rally rola? Não consegui nunca falar. Eu volto, é automático, volta pro português. Entendeu. E quais foram as suas dificuldades, assim, quando você chegou? Teve mais relação com a língua mesmo? Ou você sofreu algum tipo de preconceito? Quais foram os obstáculos? Eu nunca senti um preconceito direto. Eu acho que não tive... ainda bem, eu não cheguei a sentir isso. Eu acho que a língua realmente é o grande desafio para todo mundo que chega. É óbvio que tem também a cultura, né? As coisas serem diferentes, como que as pessoas... como que a cidade funciona, né? Ser diferente, o horário das coisas. Muitas pessoas ficam encantadas com várias coisas, como o sistema de transporte, que pode ser melhor do que alguns locais no Brasil, ou muitas vezes a limpeza de alguns locais. Tem realmente isso, que é uma coisa boa, mas de dificuldade eu acho que o idioma foi sempre o principal, e o visto, né? Que o Marcos tinha perguntado anteriormente, essa transição. A transição é muito complicada e difícil quando você está no visto de estudante, porque esse limite de horas que você tem te impõe umas barreiras muito grandes. Eu cheguei a fazer várias entrevistas aqui, eu fazia entrevista por telefone, recebia ligação por telefone, a pessoa falava, poxa, eu tô aqui com o seu currículo bacana, e então, vamos fazer uma entrevista? Não, sim, é só mais uma perguntinha, você tá em qual visto? Aí você fala, estudante. Opa! Exatamente. Poxa, muito obrigado, mas aí no visto de estudante, eu falo, não, mas vamos isso conversar. Mesmo no curso de business? Mesmo no curso de business, porque ainda era o visto com limite, né, de horas pra trabalhar. Você falou tanto da questão do inglês, mas não sei se você já respondeu ou se eu não tô prestando atenção. Quanto tempo você fala que você acredita que você fala perfeito? Quanto tempo pra você demorou? Acho que não chegou o dia ainda, falar perfeito. Mas quando você consegue escutar a televisão de costas e entender, dar uma risadinha de uma piada australiana, que mesmo que ela seja sem graça. Eu acho que bem próximo de 1 ano, de 6 meses pra 1 ano, é quando você começa a ficar, né, mais... Uau, foi muito rápido. Não. Eu disse ficar confortável. Continua falando que foi rápido. Pessoal, então eu vou fazer aqui um outro break, mas a gente volta já. Fica aí ligado com a gente. Quer enviar dinheiro para o Brasil? Fale com a Oi Exchange. oiexchange.com.au perf@oiexchange.com.au. Aqui o seu dinheiro vale mais. Put some farofa. Put some farofa. Please, put some farofa. Vamos botar uma farofa. Pão com farofa. Feijão com farofa. Feijão com farofa. Macarrão com farofa. Macarrão com farofa. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 banana. É isso aí, farofeiros. Farofa tá voltando aqui agora. Então, Thiago, eu queria te pedir um negócio então. Vamos voltar aqui no que a gente tava falando e botar na linha do tempo.
o que você estava falando, assim? Então, eu comecei a pesquisar sobre a Austrália em 2005. Cheguei na Austrália em abril de 2007. E entre cursos que eu fiz e que a minha esposa também fez, nós ficamos aí com o visto de estudante, estudando e trabalhando até meados de 2011, mais ou menos. E foi, ou seja, nós ficamos aproximadamente, acho que foi 2011, julho de 2011. Nessa época eu cheguei a fazer um curso na minha área de TI e eu consegui um estágio depois de muito tempo, né? Mesmo com o visto de estudante. E, nossa, eu consegui a oportunidade, eu falei, agora eu vou entrar de cabeça, né? Vou fazer de tudo. Então era um estágio bem simples e eu comecei a fazer tudo. Era já na minha área, era algo como se eu fosse um iniciante, mas eu já tinha experiência no Brasil, então eu já tinha uma noção maior. E aí eu fui, eu fiz esse estágio visando que queria que depois eu conseguisse alguma outra coisa, né? E cheguei a fazer o estágio, terminei o estágio e foi oferecido depois uma oportunidade de trabalho, porém o visto me pegou. Mas aí eu não entendi. Você conseguiu o estágio em TI, que você estava fazendo um curso em TI? Exato. Ah, então você fez inglês, depois você fez business, depois você fez TI. Exatamente. Isso tudo você estava num visto de estudante. Correto. E a mulher estudou nesse meio tempo? Sim. Ou só você estudava? Não, nós só intercalava, né? Tinha horas que eu estudava e momentos que ela estudava. Então, quando ela foi fazer master, era a época que eu tava... O que é master? É mestrado. Mas isso, é uma então, tática que o pessoal usa bastante aqui, né? Sim. O casal, aí um fica estudando, o outro pode trabalhar e aí... Exatamente, isso é uma coisa boa quando você tá em casal, né? Como eu não consegui por causa do visto, quando me ofereceram o trabalho, a pessoa falou pra mim, não, se você mudar o visto, eu consigo um emprego pra você. Eu falei, pô, mas então eu preciso que você me dê o trabalho, porque aí você conseguiria um visto de sponsor, né, que é o visto de patrocínio. Ele falou, não, mas infelizmente a empresa não tá mais trabalhando com esse tipo de visto, você tem que mudar de visto. Eu falei, então, o que aconteceu foi, depois de correr bastante atrás, existia uma possibilidade de... se a pessoa faz o mestrado, o partner, a pessoa que tá como dependente no visto, pode trabalhar sem limite de horas. E você trabalhou legalmente sem limite de horas. Exatamente. E aí, então, eu não tinha restrição nenhuma. Então era muito mais fácil. Então a minha esposa foi pro mestrado, fazer o mestrado de um MBA, e liberou automaticamente o meu visto para que eu trabalhasse sem limite de horas. E isso tudo pago com o trabalho de cleaner de vocês dois? Exatamente. Que a gente então ganha bem pra caramba. Quanto que é o mestrado? Depende, né? Porque se o mestrado baratinho... Eu não sei quanto que é um mestrado hoje, mas na época girava em torno de uns $10 mil. E esse era o dinheiro que nós tínhamos praticamente... Por ano, por semestre? Por semestre, isso. Por semestre. Por semestre. E era praticamente o dinheiro que nós tínhamos na época, que nós tínhamos juntado durante os 4 anos e meio, né? E na verdade nós tivemos que parar e pensar, pô, a gente precisa fazer alguma coisa, já tá 4 anos e meio aqui, sempre no visto de estudante. O que nós vamos fazer? Nós vamos voltar pro Brasil ou nós vamos ficar aqui? Né? Então, e também não adiantava nós voltarmos pro Brasil sem experiência na área, porque seria muito complicado também, principalmente pra mim na área de TI. A pessoa ia falar no Brasil, tá, beleza, você morou 4 anos lá e você fez o quê? Então eu trabalhei. Trabalhou o quê? Agora eu vou fazer a pergunta de psicóloga, tá? Tá. E assim, você falou um pouco de Facebook, você é um cara que era pelo menos super ativo nos grupos brasileiros em Perth e tudo mais, enfim. Agora você tá mais passivo. Vamos tá devagar agora, virou demais, cidadão australiano, agora saiu fora. Mas enfim. Não, mas sério, a parte emocional, assim, no sentido de os seus amigos lá no Brasil acompanham a sua vida pelo Facebook. Então eles veem você no parque, na praia, as praias maravilhosas da Austrália, ver você viajando, porque dá pra trabalhar como cleaner e viajar. Lugares, né, maravilhosos, paradisíacos. Os seus amigos lá estão pensando, pô, o Thiago tá muito bem. Thiago e a Érica, nossa, meu Deus, fizeram a coisa certa, foram pra lá. E você aqui
trabalhando de cleaner, faz entrevista, não consegue voltar para sua área de TI. Imagino que pensando, se eu estivesse no Brasil, como é que eu estaria? Você tinha vergonha de deixar claro para os seus amigos que você não estava muito bem? Porque acho que isso é uma coisa bem comum dos brasileiros aqui. Eu acho que sim, e acontece com várias pessoas. Eu particularmente, eu nunca tive muito essa coisa de o que os outros vão achar, né? O que os outros estão pensando. E também eu não era tão ativo assim de colocar tanta coisa no Facebook, mas geralmente no Facebook só vão as coisas boas, né? Exatamente. Tô viajando, olha essa praia maravilhosa, Bali, olha Sydney aqui, nossa, e o pessoal fala, o cara tá animado. E o nosso sistema de férias aqui, que é diferente do Brasil, né? Você consegue viajar para vários locais diferentes durante o ano, porque você tira por dia, não é por quinzena ou mês. A pessoa fala, o cara viaja o ano inteiro, mano, né? Deve ser. Mas eu nunca tive esse receio, ficar pensando, o que as pessoas vão Seus amigos vão achar. sabiam que você estava passando, as dificuldades, tinham uma noção real. Os amigos mais próximos ou todos os amigos? Os amigos mais próximos. Eu acho que nós nunca também passamos que nós estávamos numa pior ou que nós estávamos passando dificuldade, porque nós nunca realmente chegamos a esse ponto. Tem o dia a dia, tem a rotina, mas eu não acho que seria muito diferente se estivesse trabalhando em São Paulo, pegando trânsito. E o Thiago, você falou um negócio de amigo, né? Seus amigos lá. Hoje em dia você disse que você fez... você chama os seus amigos de Perth, ou aqui em Perth. De não existe, aparentemente. Não. Seus amigos de verdade, aqueles amigos que você fala, não, eu posso chamar de amigo, ou ainda existe essa barreira que os seus amigos estão no Brasil? Não, eu acho que continua sendo os dois. Eu acho que os amigos daqui, eu faria outros amigos se eu tivesse, por exemplo, lá no Brasil. Os amigos que eu ainda tenho, que a gente sempre mantém contato, mesmo seja por Facebook, continuo tendo os do Brasil e aqui também. A única diferença daqui é que você tem um contato maior, né? Você tá mais próximo, e muitas vezes nós acabamos virando uma família, né? Pela distância que nós temos e a falta que nós temos da família que ficou no Brasil. Então... E tem alguns que você prefere evitar? Porque muita gente chega aqui que fala, não quero brasileiro, não quero falar com brasileiro. Você passou por isso? Não passei. Ainda passa? Não, eu sou super tranquilo. Você é daqueles paulistas que falam, não quero andar com carioca. Não, senão não tá. A gente não estaria aqui, começa por aí. Nós somos cariocas, né? Ele nem é paulista. Boa, gente. Então eu vou ter que fazer algum outro break aqui pra gente ouvir uma musiquinha também. Mas antes a gente vai ter a Gigs Guys, né? Guia da semana dos brasileiros que tocam aqui em Perth. Vamos lá? Então, vamos lá. Quarta-feira, como toda quarta-feira, tem a banda Xoxote tocando forró no Ocean One Bar, em Scarborough. Às quinta-feiras, Banda Favela fazendo o melhor e a maior festa de Perth no The Game Sports Bar, em Northbridge. Sexta-feira tem o Duo São Paulo, no Rodney's Bates. Sábado, Danilo da Paz, Bonjour Perth, 2 da tarde às 5 da tarde. E no domingo, Danilo da Paz de novo no Calamundo Hotel, de 2 às 3. Então é isso aí. É isso aí. Não percam. Então vamos lá, o Farofa volta já. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. I've got this feeling so appealing for us to get together and sing, sing. Ring, 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 ring. É isso aí, farofeiro. Estamos de volta aqui com o Farofa WA. Eu queria deixar o meu agradecimento aqui para a We Exchange, para o Thiago Car Technology, para My Mind Master, Patch Coach e Michael Hill, a joalheria Michael Hill também, que eles são nossos anunciantes. E para Fabiano Lorenzon também, nossos anunciantes aqui do Farofa WA, que estão dando um apoio aqui, que estão dando condições da gente fazer esse trabalho. Então vamos lá, Thiago. Vou voltar aqui com a nossa entrevista. Então você chegou sem inglês, mas no final deu tudo certo. Conseguiu trabalhar na tua área e tal.
Então você acha que querer é poder? Aquela frase de efeito, querer é poder, você acha que é assim mesmo? Eu acho que não. Oi! Eu acho que são tantos fatores que muitas vezes acontecem na vida da gente que você pode querer muito alguma coisa, mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu acho que eu tenho muitos amigos que queriam estar aqui, que vieram pra ficar aqui e acabaram não conseguindo. Não porque eles não queriam o suficiente ou não queriam. Eles tentaram, sim, mas às vezes é um problema, por exemplo, financeiro. Você não consegue chegar. Você quer voar? Você pode tentar voar. Gente, né? eu tenho asa, eu vou. Vamos ver. Eu tenho asa, eu tenho querer é poder nas costas. Mas aí você acha que querer é poder mesmo? Eu tenho certeza que querer é poder. Então, se você quiser ser piloto de Fórmula 1, você consegue? Eu consigo, eu vou me esforçar o suficiente, vou emagrecer. Não, se esforçar não adianta. Se esforçar não é o suficiente. Gente, tudo que eu quiser, só basta acreditar. Nossa, eu acredito. Então eu quero ver você na próxima Copa do Mundo, cara. Quero ver você pegar o lugar do Neymar. Eu não quero, vou ver. Querer é poder, querer é desde poder, que você tenha desde que eu consciência quero. do que você pode querer. Não, mas eu quero. É boa, fiquei calada, não sei o que falar. Não, porque assim, se você querer é muito fácil, poder é muito difícil. Então querer não pode ser poder. Se você quer muito, você corre atrás, você batalha, eu acredito que você pode conseguir querer sim. é motivação pra fazer. Uma vez que você faz... Querer é poder. Tá na minha pele, tá? Uma vez que você não vai faz, sair. você pode. Então, ai, que difícil, gente. tô me sentindo bulinado. Mas, Thiago, o que você hoje, depois de... No total, você tá há quantos anos na Austrália? São quase 9 anos. Tá. E hoje você é cidadão australiano, é isso? É isso. Antes de ser cidadão australiano, você teve que mudar de visto? Isso. Logo depois que eu consegui o estágio, né? Eu acabei indo me oferecer no estágio, a minha esposa foi fazer o mestrado, eu mudei de visto. A partir daí eu comecei a procurar emprego e consegui um emprego. E aí no emprego eu mudei de visto, que eu fui para um visto de sponsor, que é o visto de patrocínio. Aí eu saí do visto de estudante, eu não tinha limite de horas nenhum. Trabalhei por cerca de 2 anos e meio, até pegar o visto de residência permanente. Que aí você é um visto de maior duração, você não tem vale por 5 anos, mas você pode quase que automaticamente estendido. E como eu já estava há bastante tempo, já tinha cumprido 4 anos mínimo que você pode para aplicar para a cidadania, e aí eu virei cidadão agora em abril de 2016. Legal, parabéns. Olha, me convidou pra festinha. Aí, então, deixa eu te perguntar uma coisa sobre visto de residência e brasileiros. Sim. Você acha que... Lá no Brasil, a gente é dividido em classes sociais, né? Pela situação do Brasil, né? Então você acaba andando, convivendo com as pessoas que são da sua mesma classe, porque você vai na escola, que todo mundo vai, o bairro que você mora, enfim. Então, mais ou menos ali, todo mundo tem a mesma cultura, o mesmo nível de instrução, mais ou menos a mesma grana e tal. Chega aqui na Austrália, não é assim, certo? É, bem diferente. Tá. Você acha que os brasileiros mantêm isso em mente e aqui acaba tendo uma divisão, vamos dizer assim, a suposta classe social dentro da comunidade brasileira seria quem tem PR, né? Quem tem a residência permanente, desculpa, ou já é cidadão australiano, e o resto... Boa pergunta. Eu acho que existe, sim. Existe um pouco disso, sim. Aquela Valeu, coisa... advogado Paloma. Advogado Paloma. Aqui o que eu sinto muitas vezes é que aqui a classe social é muito através do visto, né? Com que visto que você está. Então o estudante muitas vezes... Vou ficar interrompendo pra cantar a musiquinha. Você também? Levou. Você muitas vezes acaba vendo as pessoas, mas tá, você quer o que aqui? Taxam muitas vezes o estudante como
a pessoa que tá aqui só pra farrear, só pra curtir. E muitas vezes tá assim, principalmente porque as pessoas chegam novas aqui. Às vezes as pessoas que vêm com um visto de residência ou são cidadãos, elas já têm outras metas na vida. Não tem a meta que tem o estudante, que às vezes é temporário. E algumas das pessoas que têm meta de ficar por mais tempo, às vezes encontram essa dificuldade por estar no visto de estudante. Ela entra, né, nesse cesto, nesse grupo de pessoas que estão só para curtir, que são temporárias, e tem um pouco de dificuldade para sair e tentar realmente mudar de visto, conseguir um emprego na área. E, Thiago, tem muita gente que, assim, você acabou de se conhecer, você se incomoda. E que visto que você tá? Você se incomoda com esse tipo de pergunta? Se eu me incomodo quando perguntar? Na lata, muita gente, muito brasileiro. Ai, que visto que você tá? Acabou de conhecer. Como que você conseguiu? Acho que é tudo muito fácil. Ainda acontece isso com você? Eu acho que não acontece muito não, pelo menos comigo não tem muito isso não. E uma dica que eu poderia dar para as pessoas que estão, né, tentando mudar, por exemplo, do visto de estudante ou querendo ficar mesmo no país, é que eu sugiro que as pessoas tentem realmente ficar venham com bastante planejamento, como eu vim também, mas também tenho em mente que as coisas mudam muito, então esteja preparado para mudar, para ter que replanejar, digamos assim. Às vezes você tem que ser bem flexível, tem que ser persistente e não tem que querer muito, né, para poder. Resiliência, com limite. Né? Resiliência é a palavra. Muita resiliência e não tenha medo de fazer escolhas, né? Não tem escolha errada. A gente faz escolhas e a gente vai ver depois se vai dar certo ou não, né? Tá certo. Aí, bacana, então, bom, o Farofa tá chegando no final já. Infelizmente. Tem um recadinho. Mas a gente tem um recadinho aí do André pra falar. Hoje, né? Então, hoje a gente tem um recado muito, muito especial do Tom, minha amiga querida. No fim do ano tá aí. Se você quiser impressionar a pessoa que você ama, não perca tempo, gente. Vai até Michael Hill. O Tom trabalha lá. É a joalheria na City, que fica na Hay Street, se é pra falar certo. E procure pelo Tom, pra dar um atendimento totalmente personalizado em português. Joias pela metade do preço, se você falar que você escutou no Farofa. Liga pra ele, 9221-6231. Anotou aí, Marcos? Aí. Anotei. Já tá escrito aqui pra mim, eu já sei. já pode passar lá e comprar um diamante, tá né? Certo. Metade do preço. Nossa, chamou da chincha. Bom, então você vai cantar uma música agora pra gente? Vou cantar. É uma Inaraí. Vem, alguém faz também. Eu quero, você quer, você quer. É Catinguelê. Então é isso aí, pessoal. Tá chegando no final aqui. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a semana que vem. Always put some farofa, man.